Boa noite. O Roda de Entrevista conversa hoje com o vereador Elias Vaz. Ele foi o relator da Comissão Especial de Inquérito que investigou irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde. O que a comissão apurou serve para apontar soluções para a saúde em Goiânia? O impeachment do prefeito Iris Rezende, em consequência do resultado da comissão, será pedido? Daqui a pouco, Elias Vaz responde essas e outras perguntas aqui no Roda de Entrevista. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. Hoje conversamos com o vereador Elias Vaz sobre vários assuntos, tanto da política goianiense, goiana e também do Brasil. Ele que pretende candidatar-se a deputado federal nas eleições de outubro, vai falar de sua atuação na Câmara Municipal e do que pretende fazer no Congresso. Em destaque, é lógico, a comissão da Câmara Municipal que apontou irregularidades na saúde. Colaboram nessa entrevista a editora do portal Mais Goiás, Thaís Lobo. Muito boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, obrigada. E Alex Atanásio, repórter e apresentador da PUC TV. Muito boa noite, Alex, e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Enzo. Boa noite para você e toda a equipe por ter me convidado. Obrigado. E você, telespectador, também colabora com o nosso programa enviando perguntas, caso queira, é lógico, para o vereador Elias Vaz. O telefone você já conhece, está aí na tela, mas vou repetir. 996734567. Lembrando que o Roda de Entrevista é transmitido ao mesmo tempo em rede com as rádios Brasil Central, AM e FM e também pelo Facebook da TV Brasil Central. Vereador Elias Vaz, boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite, Alex. Boa noite, a Thaís. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, eu acho que é importante a gente rememorar um pouco para o nosso telespectador, para o contribuinte goianiense. Na sexta-feira, encerrou a SEI que o senhor foi o relator. Foram apontadas diversas irregularidades, inclusive vocês solicitaram que o prefeito Iris Rezende demita imediatamente a secretária Fátima Murué. Conta para o nosso telespectador o que vocês descobriram. Bom, a SEI identificou várias irregularidades, né? A SEI, ela durou quase 8 meses, né? Foi uma SEI que aprofundou bastante as investigações. E nós, assim, para ilustrar algumas mais importantes, né? Uma delas, inclusive, está tendo consequência já nesse momento, que foi a identificação de seleção de pacientes, uma das coisas mais absurdas nas UTIs, né? Escolhendo quem ia viver? Sim, como própria declaração do próprio promotor Érico de Pina, que foi, inclusive, coordenador do CAU da Saúde em Goiânia, ele disse, inclusive, até qualificou qual o perfil que tinha mais dificuldade de conseguir vaga. Por exemplo, idosos com problema renais, com problema de hipertensão, exatamente porque o custo deles na UTI era um custo mais elevado e acabam que eles são condenados à morte quando necessitam de vagas de UTI. Tanto é que quando a gente pega os relatórios da Prefeitura, né, a gente verifica claramente, e também um relatório que foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde, a gente verifica exatamente que a taxa de ocupação das UTIs, ela é uma taxa que passa um pouquinho dos 60%, né? Quer dizer, quase 40% fica desocupado. E a situação é que sempre a gente teve, nesse período, uma fila enorme de pessoas querendo vaga. Quer dizer, como é que você pode ter vaga ociosa com uma situação onde você tem vaga, uma fila enorme de pessoas esperando essas vagas? Então, fica claro que há aí uma situação de seleção de pacientes, aqueles que têm um menor custo. Tanto é que a Polícia Civil já instalou o procedimento, a Delegacia de Homicídios está fazendo essa investigação. Mas outras também que foram importantes, como a questão da manutenção dos veículos, que a gente detectou que havia, na verdadeiramente, uma manutenção fantasma, né, onde os veículos, por exemplo, a gente pegou um veículo, uma ambulância, que um ano gastou R$64 mil de manutenção, no ano 2016, e ao final do ano virou sucata. Quer dizer, como é possível você gastar um valor desse, né? Outro veículo gastou em um ano e meio R$89 mil, mais ou menos até o final do ano 2016. Nós achamos esse veículo, uma ambulância também, numa oficina
estava desde agosto parada, esperando já para manutenção com um orçamento de 45 E milhões. esse dinheiro foi para quem? Para o bolso de quem? Exatamente. É isso que nós estamos colocando, que na nossa opinião a oficina que recebeu esses valores, por isso nós indiciamos o dono da oficina e as pessoas que eram responsáveis por atestar que esse serviço foi feito. Porque evidentemente esse serviço não era possível ser feito. Por exemplo, teve um veículo que no período de 4 meses trocou 3 baterias. Né? Como é possível isso? Né? Um veículo que no mesmo ano faz 2 retíficas de motor. Então, e assim, várias situações onde as peças eram trocadas de forma permanente, assim, num ano, que não dava tempo nem de vencer a garantia dessas peças. Então, situações concretas, e teve a questão do raio-x também, que a gente identificou equipamentos de raio-x novos, né, na caixa, e a prefeitura tem funcionários contratados, que estão, o pessoal da área de radiologia, que estão ociosos, e a prefeitura, em vez de instalar esses equipamentos, gastando um dinheirão, na verdade não foi pouco, foram quase 12 milhões de reais, com a contratação de uma empresa chamada Tec Capital, quando na verdade você poderia ter economizado isso instalando esses equipamentos novos. Inclusive, a gente constatou que a empresa, os equipamentos são uma verdadeira sucata. Então, é incompreensível essas questões. Vereador, eu inclusive tive a oportunidade de acompanhar o trabalho desde o ano passado, e quando se fala em SEI, em CPI no Brasil, inclusive eu também já tive a oportunidade de acompanhar algumas SEIs na Câmara Municipal de Goiânia, o que leva a acreditar? Porque realmente são palavras que caíram no descrédito da população. Quando se fala em SEI ou CPI, vem sempre aquela frase depois de que vai dar em pizza, ou seja, não vai ter resultado nenhum. Como é que está a expectativa de vocês? O que faz acreditar que realmente agora esse trabalho vai ter um resultado com que a população volte a acreditar que esse tipo de trabalho tem um resultado positivo para a população? Bom, primeiro, assim, eu quero até dizer que tem outras SEIs que já produziram situações interessantes. Por exemplo, a SEI da Pasta Vazia, esse ano o Ministério Público entrou com 2 ações, né, envolvendo vários servidores e inclusive vários empresários, né, inclusive o proprietário do Shopping Flamboyant, por exemplo, entrou com ação por irregularidades na questão da questão de alvarás. Então, a SEI aconteceu há 2 anos atrás, mas ainda agora está tendo efeito. Então, é só porque, às vezes, o judiciário não tem o mesmo ritmo que a sociedade gostaria que tivesse. A coisa é mais lenta. O ano passado, por exemplo, na SEI da SMT, nós denunciamos que esse contrato com a Eliseu Cop, esse dos fotossensores, estava superfaturado, e fruto da nossa denúncia, o contrato foi reduzido em 5.800.000. Somente a denúncia que nós fizemos na época, nós fizemos que o contrato fosse reduzido em 5.800.000. Então, só para colocar aqui, para 2 SEIs que não terminaram em pizza. Às vezes o pessoal fala isso, mas é preciso investigar, porque nem todas as SEIs, nem todas as CPIs no Brasil terminam em pizza. O que você acha que... Agora, esse caso específico, nós, inclusive, todo o conteúdo, né, nós tivemos um problema que 2 nomes foram retirados, que foi do secretário Leonardo Vilela, do Estadual de Saúde, e do prefeito Luiz Rezende, que, ao meu ver, foi um equívoco, né, que eu tinha colocado o nome dos 2 no relatório, mas é preciso dizer que a SEI não retirou conteúdo. Mas ela tem competência legal para investigar o secretário estadual? Veja bem, nós estamos investigando a saúde, que é tripartite. Nós temos uma particularidade na saúde em Goiânia, né? A saúde, ela não é uma situação onde o investimento é só da prefeitura. Ela acaba tem recurso do Estado, tem recurso da União, é uma situação muito especial. Diferente da educação, da infraestrutura, cada um tem o seu. Nesse caso, não. Tem situações, por exemplo, UTI mesmo. Quem paga a UTI em Goiânia é o governo do Estado e a prefeitura, e a União, né? Nós estávamos fazendo a investigação da UTI. Constatamos que 2 OS, no caso o HGG e o Materno Infantil, não estavam disponibilizando as vagas de UTI que estava prevista em contrato. No caso do HGG, eles alegaram que era para ser 40 UTIs, dizendo que era 30 vagas, 10 era de cuidados paliativos. Mas aí nós levantamos a seguinte discussão. Cuidados paliativos, o custo é menor do que as vagas de UTI, então teria que repactuar o contrato. Na questão do materno infantil, aí foi muito, muito pior, porque eles fizeram uma contratação de uma tal de unidade de retaguarda, são 30 leitos, que é do hospital, de um hospital privado, né, o hospital e maternidade da Vila Nova, e esses leitos não existem, né? O próprio relatório que eles mandaram para a gente está dizendo que esses leitos, que no primeiro momento eram 10 vagas de UTI e 20 vagas de enfermaria, e posteriormente houve um aditivo que passou para 20 vagas de UTI e 10
de UTI neonatal, que nós estamos precisando, inclusive, né? E 10 vagas de enfermaria, que também não existe. Então, são situações que, quer dizer, você aumentou valores expressivos, quer dizer, isso na época aumentou o valor de mais de 1.200.000 reais, quer dizer, e continuou pagando, e, na verdade, esses equipamentos não existem. Aí, nós cometemos uma situação meio absurda. Nós indiciamos o IDETEC, que é quem assina o contrato, quem é responsável pela Só para gestão explicar do para o HGG, o IDETEC é que faz a gestão do OAS HGG, e também o IGH, que é o instituto que faz a gestão do materno infantil. E não indiciamos quem assinou o contrato do outro lado, que é o secretário. Então, para mim, foi um equívoco. Né? Pois é, vereador. E a impressão que a gente tem, porque foram retirados o nome do Leonardo Vilela, do secretário estadual, e também do Iris Rezende. A secretária foi indiciada, foi inclusive ouvida hoje na delegacia de homicídios, e o delegado diz que a questão criminal com ela possivelmente não vai pesar, que possivelmente quem vai responder serão os médicos. Parece que a corda está arrebentando no lugar caso, no caso das UTIs, esse problema, nós não indiciamos a secretária. Por quê? Porque a própria secretária declarou na SEI que esse ano ela denunciou isso, que teve 81 casos, por exemplo, que houve rejeição de vaga pelo parte dos hospitais sem uma justificativa plausível. Ela mesma colocou isso. Ela mesma discutiu que o modelo que estava sendo adotado pela regulação, que era o seguinte, nós chegamos um dia na regulação, embora as vagas reguladas, quem decide é a regulação, a gente viu os médicos ligando para os hospitais, perguntando se poderia mandar o paciente para lá. E não é assim, o contrato, tanto o contrato como a portaria do Ministério da Saúde diz que, uma vez regulado, nós teríamos que ter, na verdade, você tem um perfil da UTI, tem um perfil do paciente, a própria regulação decidiria. Ela não tem que ligar para o hospital para pedir permissão, inclusive situações que foi revelado pela própria secretária, que o paciente chegar na porta do hospital e o hospital rejeitar e ter que voltar. Isso é uma coisa absurda, entendeu? Então essas situações, por exemplo, a gente não identificou nesse caso, né, o próprio relatório nosso, nisso nós fomos justos, aquilo que a gente achou que ela tinha culpa, nós responsabilizamos. Mas nesse caso nós não achamos que a secretária tinha responsabilidade. Agora, você falou que nós tiramos o nome do prefeito Iris Rezende. O problema do prefeito é muito simples, né? Por que nós colocamos o nome dele? Olha, ele disse, não só para a imprensa, mas lá na SEI, ele disse que todo ato da secretária é ele que mandava. Aí eu cheguei, para não falar que é uma coisa genérica, eu perguntei para ele sobre essa questão, por exemplo, do mestrado, pagando mestrado para 2 servidoras que não têm vínculo de curso superior com a Prefeitura de Goiânia. Uma passou com nível de ensino fundamental, a outra de ensino nível médio. Então elas jamais vão poder exercer. A pessoa com ensino fundamental fazendo mestrado? Não, é o seguinte, quando elas prestaram um concurso, e a exigência era do ensino fundamental. O cargo. O cargo dela. E a outra, de nível médio. Exatamente. Essa pessoa não tem vínculo de curso superior, então ela jamais vai poder exercer o cargo. Como é que eu vou gastar mais de 100 mil? Aí eu perguntei isso para o prefeito falou, não, mas isso é um valor pequeno. Como é pequeno? Mais de 100 mil fora hotel, restaurante e passagem de avião, que todo mês elas têm que ir para São Paulo. Então, assim, eu fiz questão de fazer essas perguntas para o prefeito, e o prefeito, assim, ele fez defesa, disse que tinha conhecimento. Agora, como é que a gente indicia a secretária, dizendo que os atos dela são irregulares, e quem disse que mandou ela fazer, que autorizou ela a fazer, não é indiciado? Então, para mim, ficou uma incoerência, e aí, para mim, foi muito mais uma decisão política de retirar. Eu apenas, assim, eu não posso transformar uma vitória em derrota, porque eu tenho certeza que, como todos os dados estão indo para o Ministério Público, certamente o Ministério Público não vai ter esse mesmo comportamento e vai saber indiciar exatamente quem são os principais responsáveis por todas essas irregularidades. Em cima desse aspecto policial, temos até a primeira pergunta de um telespectador, é o Glênio. Ele pergunta se não seria o caso da secretária e do prefeito de prisão por envolver a morte de pessoas. Antes de eu responder, só lembrando que a secretária prestou depoimento hoje na delegacia e o delegado, até teve cobertura nossa aqui da TBC, o Rômulo de Márcio disse que a princípio não seria o caso do indiciamento da pessoa da secretária pela morte de pessoas. O que o senhor tem a responder para o nesse caso específico, eu acho que não caberia, porque ela tomou algumas atitudes, ela não deu conta de resolver esse problema todo, na minha opinião, porque ela não tem a capacidade mesmo. Incompetente? É incompetente. Mas aí é outra situação, né? Porque nós estamos colocando esse problema para ela desde o início da SEI, ela sabe disso, né? Porque tem problemas lá de vaga de UTI que é a responsabilidade dela. Quer dar um exemplo? Nós temos hoje um cadastro no Ministério da Saúde, né? Na verdade, ele tem um limite. Está em torno de 460, e a gente levantou que mais de 80 dessas vagas de UTI que estão cadastradas não existem. Na primeira vez que ela foi lá na UTI, no total de 7 que ela foi lá, nós perguntamos para ela, secretária,
tem aí as UTIs do Hospital Santa Genoveva, o hospital tem quase um ano, está fechado. A senhora não tomou providência? Ela, não, já estou tomando. Na última vez que ela foi, e até hoje, continua lá as vagas do Hospital Santa Genoveva de UTI como registrados no Ministério da Saúde. E aí tem um problema, porque você não consegue registrar outras vagas. E tem hospitais que nós tivemos nós tivemos lá no Monte Sinai, por exemplo, em umas diligências nossas, o próprio proprietário diz que tentou cadastrar novas UTIs, não conseguiu. Não conseguiu. Então, quer dizer, então, assim, ela tem responsabilidades administrativas. Agora, não nessa questão de selecionar paciente, porque isso, ela mesmo alertou a SEI que ela discordava e estava conflitando, e nós tivemos a possibilidade, eu particularmente tive esse ano na regulação e vi que o procedimento já estava diferente. A secretaria já não estava aceitando mais aquele procedimento do hospital decidir. Eles já estavam numa relação de conflito, estavam notificando o hospital, então eu verifiquei que nesse aspecto a secretária pelo menos está tentando. Ela não dá conta porque eu acho que ela não tem a capacidade, aí é outra história. Vereador, eu queria voltar um pouquinho na questão ainda do resultado da CPI, sei como eu citei, que a gente acabou não terminando aí esse assunto, vieram outros. O poder, por exemplo, do vereador e até mesmo a competência dele numa situação como essa é limitada, até para que a população entenda. Até onde vai? Porque aí, de repente, a população fica achando que é o vereador que não deu conta. E a gente sabe que depois isso vai para o judiciário, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho isso. Primeiro, assim, o pessoal às vezes fala nas redes sociais, tem que prender, prende. Mas não tem capacidade para prender. Assim. Não é assim. Não, vai lá e demite ela. Também não tem capacidade para demitir. O prefeito, isso é uma situação que ele tem a prerrogativa de fazer, né, ou não fazer. Agora, é claro que ele assume a responsabilidade quando ele não toma providência. Isso é outra história. Né? É a mesma coisa que o Ministério Público. O Ministério Público não manda prender ninguém. Né? O Ministério Público pode pedir a prisão de alguém. Então, as pessoas às vezes não entendem que no processo, né, legal, né, nós temos algumas garantias constitucionais que elas têm que ser obedecidas. Não é porque nós constatamos que uma pessoa cometeu uma irregularidade que automaticamente no outro dia ela está presa, não. Tem um devido processo legal, né, ela vai ter direito de se defender, de esclarecer. Isso é um processo que a gente, num país democrático, é um país que respeita o devido processo legal, isso é normal. E muitas vezes as pessoas, até pela indignação, a gente compreende isso, Enzo, porque as pessoas gostariam que o resultado, Alex, fosse assim de uma hora para outra. E o vereador realmente não tem nenhum poder para fazer isso. Vereador, mas assim, como que o senhor responde essa questão da Fátima ainda continuar na secretaria, mesmo com essa crise? A gente viu aí o secretário de comunicação caiu por conta de uma propaganda, e ela com essa crise toda, com ela sendo indiciada, o Íris ainda continua com ela. Por quê? Você acha que o prefeito está... E quando o senhor pensa a resposta mais concreta, vamos para o intervalo e a gente volta com a resposta para essa pergunta da Thaís. O Roda de Entrevista desta noite recebe o vereador Elias Vaz, ele que foi relator da SEI, que investigou irregularidades na saúde no município de Goiânia. Voltamos em instantes.